maninhas, tudo bom com vocês? Eu sou a Flower e o vídeo de hoje é sobre Bullet Journal. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu queria dedicar esse vídeo a uma pessoa muito querida, a filha da Aleida, a Sofia. A Aleida é uma senhora que trabalha comigo lá na igreja e ela ficou muito entusiasmada com esse tema de Bullet Journal, queria saber mais. E eu conversando com a irmã dela, ela me contou isso e aí eu fiquei entusiasmada por fazer e aí eu tô fazendo agora. Então, um beijo, Sofia, pra você aí na sua casa. Fique em casa. Então, eu também já tava pensando em trazer um conteúdo sobre Bullet Journal aqui pro canal. Afinal, o canal tem que ter conteúdo de Bullet Journal também, porque eu falo isso sempre. Só que eu não queria trazer de uma forma que todo mundo já conhecia, que é você fazer o seu Bullet Journal e mostrar aqui e vocês verem aí. Não que não seja uma forma legal, porque eu gosto e eu assisto muito esse tipo de conteúdo. E não que eu nunca vá fazer isso aqui no canal, porque com certeza eu irei em algum dia, algumas vezes. Só que, assim, fazer o layout do meu Bullet Journal é uma coisa que me dá muito prazer e que é muito pessoal, sabe? Então, quando eu sento pra fazer, eu me esqueço da vida e eu simplesmente vou fazendo. Então, não era uma coisa que eu tenho muita vontade de ficar gravando, porque aí eu tenho que ter toda a estrutura. Vocês não estão vendo, mas tem uma gambiarra aqui na minha frente para esse vídeo tá saindo. Então, todo esse trabalho para gravar, eu fazendo, se torna uma coisa que era para ser prazerosa, chata. Então, eu não sei se eu vou fazer muitos vídeos nesse estilo, mas que vai ter conteúdo sobre Bujo, vai. E esse é o primeiro. Eu vou estar falando também um pouco sobre a minha visão do Bullet e um pouquinho da história do criador do Bullet Journal. Primeiramente, o que é esse termo Bullet Journal? Na verdade, esse é um método criado por um cara chamado Ryder Carroll, que por um acaso assim do destino da vida, ele é designer. Designers são maravilhosos. Aí, ele, por ter déficit de atenção, ele não conseguia se dar muito bem com as milhões de ferramentas de organização que existem no mundo, principalmente as digitais. E para ele era ainda mais difícil se concentrar em uma determinada tarefa, né? Ele criou esse método de organização analógico, porque ele usa o caderno, né? Ele não usa nenhuma ferramenta digital. E ele foi fazendo tabelas, foi organizando realmente de uma forma que fosse fácil para ele e que fosse adaptada para a rotina dele. Então, o legal do método Bullet Journal é que ele pode se adaptar a qualquer realidade de vida, entendeu? Então ele pode servir para você que está assistindo agora. Mesmo que você não seja designer ou não seja artista, você pode usar o método Bullet Journal para organizar a sua vida. Aí o que aconteceu? Esse cara, uma vez ele mostrou para uma amiga dele esse esquema que ele tinha montado, né? Ainda não era o método propriamente dito que tá no livro dele, mas era já um esboço do que era. E ele mostrou para essa moça e ela achou fabuloso. Ela tava querendo organizar as coisas do casamento e ela falou: maninho, tu precisa mostrar isso para as outras pessoas, porque tem gente precisando desse método de organização para poder se organizar melhor. Então, ele acabou pensando nisso e ele criou um site chamado bulletjournal.com, que existe até hoje, e estruturou, né? Começou a estruturar o método realmente. E quando ele viu que fez sucesso esse site, né, e várias pessoas começaram a criar fóruns, criar blogs falando sobre Bullet Journal, ele resolveu criar o livro, né, onde ele conta a história do método e ele vai contando também coisas da vida dele e tal. É bem interessante, é bem legal. Eu recomendo você comprar esse livro se você tá afim de conhecer mais sobre o método Bullet Journal e ter ele como um método de organização na sua vida. Tem link meu na Amazon aqui na descrição do vídeo.
Então, se você quiser comprar esse livro, vá no meu link da Amazon, tá bom? Porque eu ganho comissão por isso, e isso me ajuda, e isso é bom. Então, ajude o artista independente. Que eu tô trazendo conteúdo legal aqui pra você. Aqui tem informação, tá entendendo? E aí você pode comprar lá. O livro tem digital e tem o físico. Inclusive no meu link tá bem baratinho o preço desse livro pra você comprar no digital. Então, agora sim, como esse método Bullet Journal chegou até mim? Então, já faz uns 3 anos, porque eu já tenho 3 bullets, tipo, 2 bullets duraram um ano inteiro, eu usei um caderno pro ano todo. O terceiro é esse daqui que eu tô usando, e ele não vai durar o ano todo, ele já tá até acabando, inclusive. Mas eu vou encomendar outros cadernos de uma amiga minha chamada The Craft by Night. Eu tô deixando aqui embaixo. Ela é minha parceira de negócios. Eu faço capas de caderno pra ela e ela faz os cadernos. Então esse caderno aqui maravilhoso que eu vou já mostrar pra vocês melhor por dentro, né? Foi ela que fez. Então, eu não lembro ao certo, assim, quando foi que eu comecei a fazer o Bullet Journal. Eu sei que faz uns 3 anos atrás, mas eu não lembro o dia, assim, que eu falei, vou fazer isso daí. Mas eu sei que eu ganhei de presente um sketchbook de uma comunidade de artistas aqui de Manaus, que é o Manaus Artistic Gang. Foi nesse caderno que eu comecei a fazer meu primeiro bujo. E eu encontrei sobre essa metodologia através de vídeos no YouTube, claro, de artistas fazendo o seu próprio bullet journal. Tipo, pegaram essa metodologia, essa técnica que originalmente não tinha a questão estética, assim, de ter desenho, ser colorido e tal, não tinha esse foco. Mas a comunidade artística, como ela gosta de criar e colocar cor em tudo, eu inclusive, começou a fazer os seus layouts de uma forma bem diferentona e com desenhos, com colagens, enfim, o que maximizou assim o destaque dessa metodologia para o mundo. E foi assim que eu resolvi fazer também, porque eu vi que era um método que me ajudava a organizar o meu ano, os meus meses, as minhas semanas e os meus dias. E eu podia desenhar e criar e customizar da minha forma, da minha cara, do meu jeito. E isso pareceu funcionar pra mim. Então, esse é o meu bujo. A primeira página dele, eu sempre coloco esses post-its. Tem até um que tá saindo aqui. Porque esses post-its eu acabo usando no meu dia a dia também. Na segunda página eu faço as legendas, que são esses ícones aqui que eu criei para mim mesma, onde eu vou usar nas minhas semanas. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa que eu completei, eu coloco esse Vzinho. Se eu tenho uma tarefa que eu cancelei, eu coloco esse X. Se não tá confirmado, eu coloco esse asterisco e assim por diante. Aqui tem até o de igreja, que é tipo, se eu tenho alguma atividade que é da igreja, eu coloco a cruzinha para eu já saber também identificar. E aqui esses por cores eu uso mais no calendário grande aqui, que é para eu saber quando é dia de aniversário, quando vai ter uma festa importante. Se bem que eu não tô tendo muita festa, porque, né? Estamos na quarentena. Você que está assistindo esse vídeo em 2032, sei lá, em 2020 nós vivemos uma quarentena. Nós tivemos que se isolar uns dos outros por causa de um vírus que tá matando geral. Então, se você tá em 2020, fique em casa, por favor, assista os meus vídeos na sua casa, no conforto do seu lar, na segurança do seu lar também, tá bom? Voltando pra cá. Aqui em 2020, eu vou colocando as cores que representam algum desses eventos. Aí pra cá eu tenho meu Future Log, que eu não vou mostrar muita coisa, né, gente? Porque são meus planos pro futuro, de dominação mundial, aquela...
Mas como vocês podem ver aqui em outubro, ele foi bem simplesinho. Eu fiz esses banners assim e é isso aí. Não precisa ser todo emperequetado sempre, né? Aí aqui eu também tenho as metas do ano, que são as coisas que eu quero fazer durante esse ano e que eu não tenho um mês certo. Então, gente, a bateria acabou da minha câmera, eu tive que recarregar e anoiteceu, então vai ficar um pouquinho diferente a visão, mas é isto. A vida tem dessas, tá bom? Eu tava falando das metas do ano e tal, que aqui eu coloquei as metas do ano. E nessa folhinha solta, eu coloquei... Eu meio que dividi essas metas por metinhas, sabe? Tipo, se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Eu tenho que fazer um regime, fazer exercício, fazer isso. Aí eu fui colocando por tópicos, entendeu? Só um exemplo avulso, porque eu não quero emagrecer, não. Na verdade, eu preciso ser fortinha mesmo, né? Porque eu sempre fui muito magra, tem que mais que ter fortinha. Então aqui, como vocês podem ver, já começa o meu mês de janeiro, que eu sempre faço uma capinha. Esse bujo, ele não era o que eu queria que fosse. Eu geralmente gosto de usar o caderno inteligente para fazer isso, né? Que é aquele caderno que tem umas rodinhas assim, uns disquinhos, que dá para você ir trocando as folhas. Mas como eu tinha dado uma oficina de bullet journal no ano passado, e a Nath fez esse caderno e eu usei esse caderno como exemplo para a oficina, então eu resolvi ficar com esse caderno mesmo, porque eu já tinha feito as partes todas e eu já tinha feito minha primeira semana, então eu resolvi ficar com ele e durante esse ano fazer o bujo no papel, fazer o bujo no caderno de brochura mesmo. Aí voltando pro meu primeiro mês, que eu já tinha feito lá na oficina, eu usei uns post-its para fazer e desenhei, escrevi o janeiro com caneta Bic normal, né? Caneta esferográfica, que a Bic não está me patrocinando. Inclusive, se quiser, Bic, tamo aí. E eu coloquei o janeiro, eu coloquei coisinhas do mês, que era coisas que eu geralmente quero fazer durante o mês, e aí ou coisas que já estão no meu Future Log pro mês de janeiro, ou coisas que eu acabei pensando em fazer durante esse mês e que eu ainda não tinha notado. Então, eu coloco aqui na frente. Só que ao longo dos outros meses vai mudar um pouquinho essa configuração, porque eu vi que de uma outra forma atendia melhor as minhas demandas, né? Então, eu acabei mudando esse layout ao longo do tempo. Um pouquinho só, não muito. Vocês vão ver. Aí aqui tem a minha primeira semana de janeiro, que eu fiz toda cheia de post-its. E eu costumo fazer as minhas semanas em uma folha só. Tem gente que faz em 2 folhas, mas eu geralmente faço em uma folha só porque eu gosto de economizar. Essa segunda semana aqui, essa terceira, na verdade, semana, eu resolvi fazer nas 2 folhas. Mas é exceção. Aí, essas outras semanas eu geralmente vou fazendo numa folha só. E aí eu coloco uns desenhinhos. Aqui eu coloquei as contas do mês, porque, tipo, eu tenho algumas contas que eu tenho que pagar fixas durante o mês. Então, eu coloco aqui já para eu saber quanto que eu vou precisar pagar, né? E separar esse dinheiro e tal, isso é muito importante. E é legal que dá para ter tudo isso dentro de um único caderno, então isso facilita muito a vida. Aqui tem outras semanas, essa daqui foi uma semana que eu fiz com também post-it, esse daqui é um post-it mais decorativo, né? E aí eu tava meio com preguiça de fazer esse daqui, vou ser sincera, então eu só rasguei os post-its e coloquei as datas e é isso aí. Nessa época eu tava precisando de um tempo para descansar, né? Aí aqui tem um Habit Tracker, que é tipo para você rastrear um hábito que você quer ter na sua vida. E geralmente eu assisto e vejo youtubers fazendo por semana, o Habit Tracker da semana. Mas mais lá pra frente eu resolvi fazer o Habit Tracker por mês, porque por semana eu não tinha paciência de fazer. Então, eu comecei a fazer por mês mesmo.
E aí chegamos em fevereiro, e aí em fevereiro já deu uma mudancinha que eu fiz esses papéis grudados assim, né? E aí foi aqui que eu coloquei os ganhos da semana, os ganhos do mês, na verdade, e as despesas fixas, né? Que são as contas que eu tenho para pagar. E eu permaneci os afazeres do mês. E aqui eu coloquei. Esse daqui foi maravilhoso, que eu adorei fazer essa semana de fevereiro, primeira semana de fevereiro, porque eu fiz temático da Frida Kahlo. Então eu achei uns adesivos online grátis na internet. E aí eu baixei, imprimi e colei aqui, tudo com a carinha da Frida Kahlo, que amo muito. E é uma artista que me inspira, que eu gosto demais. E eu achei uma fofura e eu amei essa semana. E aqui eu deixei um espacinho pra colocar, tipo, coisas que eu vou pensando, desabafos, assim, desabafo do mês, sabe? E aí eu acabei pegando isso e nos outros meses eu coloquei o desabafo do mês. Essa daqui foi uma de 2 folhas, uma semana de 2 folhas que eu resolvi fazer. Também com adesivos que eu peguei grátis na internet. E fui decorando também, desenhando umas coisinhas, escrevendo e tal. Assim, ter um bujo decorado, pra mim, ele tem a sua funcionalidade não sei nem se tem essa palavra, mas ele é funcional pra mim porque quando eu gosto de olhar pra coisas bonitas, sabe? E eu gosto de fazer, eu gosto de desenhar, né? Eu sou artista, afinal. Ele funciona pra mim tanto na hora que eu vou desenhar, que é tipo uma terapia, sabe? Eu vou me perdendo e, como eu falei pra vocês, é um momento muito pessoal, muito meu, assim. Eu sento e aí eu começo a desenhar, eu faço umas pesquisas, às vezes no Pinterest, outras vezes eu simplesmente faço da minha cabeça um layout. Tem vezes que eu também não tô muito inspirada e eu faço um layout super simples, só com umas linhas, uns rabiscos e é isso aí. Mas os que eu mais gosto de ver a semana são os que são decorados, os que são bonitos, diferentes e que às vezes até faz a minha semana ser mais legal, sabe? Enfim, aí em março, que é o mês do meu aniversário, tudo bom? Eu resolvi fazer também bem decoradinho, com colagens. Esse ano eu tô usando bastante colagem, na verdade. Porque geralmente nos anos passados eu desenhava mais. Nesse ano eu tô fazendo colagens. Aqui no início do mês também, eu não sei se vocês perceberam nos outros, eu sempre coloco um versículo bíblico. Porque é tipo como se fosse o versículo do mês, sabe? Faz eu pensar durante o mês, assim, sobre esse versículo. No mês de março eu fiz ele bem colorido, tem alguns adesivos ainda da Frida por aqui, esse daqui também. Não coloquei o negócio da contabilidade, né, das contas do mês, mas eu vim colocar pra cá, mais depois, porque eu tenho a necessidade de fazer isso. Eu tentei fazer isso, passar essas questões financeiras para um aplicativo, só que eu não consegui, eu não vou no aplicativo, eu me perco, não funciona. Aí, esse foi meu mês de março. Logo nessa parte aqui de março, a partir do dia 23, foi quando começou aqui em Manaus a questão da quarentena mesmo, entendeu? Então, eu tive que parar de trabalhar no escritório, passei a fazer home office. Enfim, a partir dessa semana foi uma semana marcante, né? Porque começou essa questão do home office e em abril eu já estava totalmente fazendo home office mesmo. E eu queria deixar um abril mais alegre, mais, né, esperançoso. Então eu coloquei umas flores, eu desenhei, colei, eu deixei mais colorido assim mesmo. E aqui, a partir daqui, eu já coloquei os gastos fixos mensais, que são os que eu sempre vou precisar ter. E eu coloquei os afazeres do mês porque eu ainda usava também esse quadrinho de afazeres do mês. Então eu resolvi manter. Aí aqui, essa parte que foi a novidade, porque eu queria fazer um rastreio mensal sobre coisas que eu queria fazer durante o mês. E que eu queria ter uma regularidade. E eu queria ter uma regularidade de coisas para fazer no mês. Então aqui eu queria fazer devocional, queria fazer exercícios e queria estudar desenho. Então eu coloquei os dias da semana, todos do mês. E cada um tem uma cor que representa essa atividade.
Então eu fui colocando e aí vocês podem ver que teve dias que eu não fiz muita coisa, teve dias que eu fiz mais coisas. E acabou que em abril eu também comecei a fazer novas atividades e queria rastrear elas. Então, no mês de maio eu já coloquei essas atividades, né? E aqui eu já fiz a outra semana, coloquei uma Frida grandona aqui. Eu gosto pouco da Frida, né? Vocês percebem assim. E aí esse daqui eu fiz mais simplesinho. Aqui tem uma semana, aqui tem outra semana. E o to do, que é sempre o to do é uma coisa que eu tenho que fazer nessa semana, mas eu ainda não tenho um dia específico para fazer. Então eu coloco no to do e aí depois eu posso colocar num dia específico, ou então se eu tiver feito em qualquer dia, eu simplesmente risco e eu vi que eu fiz, entendeu? Aí, essa foi minha outra semana, que eu usei outros adesivos, inclusive esses adesivinhos aqui são da Aline Albino, que eu gosto muito, também é uma youtuber de lettering. Esse daqui eu já fiz uns bannerzinhos desenhando com caneta Posca, que também foi simples, foi fácil de fazer, mas que ficou bonito, né? Parece que foi difícil, mas foi fácil. Aí a última semana eu resolvi repetir o mesmo layout, mais ou menos, só que com uma cor diferente. E porque eu tava com preguiça mesmo, porque acontece isso. E aqui em maio eu fiz o mês assim, bem tipo. Eu não tava muito inspirada, não, eu vou confessar. Então eu simplesmente peguei meu airbrush e eu fiz os rabiscos assim, e aí eu coloquei o mês de maio. Eu me inspirei, na verdade, numa embalagem que eu já tinha feito, um desenho numa embalagem, aí eu fiz mais ou menos parecido. Coloquei um versículo, descansa no Senhor e espera nele, porque eu tava precisando realmente ter essa mensagem fixada na minha cabeça, né? E aí, aqui eu ainda não coloquei os gastos fixos e as atividades do mês, porque ainda não fiz. Aí, aqui eu coloquei o rastreio mensal. Ele ficou torto aqui, mas tudo bem, é a vida, nada é perfeito, então o que importa é que eu vou conseguir usar ele. E aí eu coloquei as legendas, e aí eu coloquei mais coisas que eu queria fazer, porque antes vocês viram que eram só 3 coisas, e agora aumentou para 5 coisas. Então, devocional, inglês, que eu comecei a estudar inglês por um aplicativo, meditação, que eu também comecei a fazer por um aplicativo e é excelente, sabe? Para você respirar, para você se concentrar no agora, é maravilhoso. Exercícios físicos que tem que fazer mesmo na quarentena, em casa, tira um dia, vai fazer exercício físico, que é maravilhoso, a melhor coisa. Ainda mais se você sofre de ansiedade, meu querido, você tem que fazer exercício, não tem pra onde correr não. E estudos de desenho, que eu não tenho feito assim, porque esses estudos de desenho é mais de questão de anatomia e tal, que é o que eu tô querendo estudar mais agora. Mas eu não tenho feito isso ainda esse mês, tem que fazer. E aqui a minha primeira semana de maio. E foi bem simplesinho. E aqui a minha segunda semana, que eu já gostei mais, assim, que ficou mais organizado. Eu usei 2 folhas. E eu acho que eu vou começar a usar mais 2 folhas, porque eu tenho mais espaço e eu tenho tido mais atividades para fazer agora. Com o canal, com o Instagram também, que eu tenho que estar atualizando e criando conteúdo para vocês, então para mim fica melhor eu ter mais espaço para colocar mais atividades. E o legal do bullet é isso, porque você pode ir adaptando ele conforme a sua vida vai mudando, conforme as coisas vão acontecendo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que se você não consegue se organizar com essas questões todas de tecnologia e você quer um ponto de refúgio dessa loucura toda, o Bullet Journal pode ser para você. E é um negócio terapêutico mesmo, sabe? Eu gosto de passar tempo decorando meu Bullet Journal, fazendo as minhas semanas e tendo as coisas organizadas, assim, tendo os meus planejamentos, por mais que eu não saiba se vai acontecer mesmo, porque a gente faz planos, mas a palavra final vem do Senhor, né? Então, eu não sei se vai realmente acontecer, mas eu tô planejando que aconteça. E se acontecer, ok. Se não acontecer, tudo bem também.
Não vamos ficar na noia também de, não aconteceu, que a gente não tem controle sobre nada mesmo. Então é isso, recomendo você fazer, se você tá aí de bobeira na quarentena, pega um caderno, você tem um caderno, pode ser qualquer tipo de caderno, pode ser pautado, pode ser sem pauta. Então você pode fazer com qualquer tipo de papel, de caderno, e é só você organizar da forma que for melhor para você. É isso, recomendo vocês lerem o livro do Bullet Journal, o método Bullet Journal, que tem o link aqui na descrição da Amazon para você comprar lá e ajudar a youtuber aqui. Por fim, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de curtir esse vídeo se você gostou dele, de compartilhar para os amigos, para eles também saberem esse método super interessante e criativo de organização pessoal. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @floweroficial, no Pinterest, @flowerarts. E não se esqueça, mesmo na quarentena, seja criativo. E faça o que você pode com o que você tem. Não se cobre demais também. Grande beijo e até a próxima!